Bem-vindos, amigos, amantes de uma boa história. Nosso vídeo de hoje vai mostrar como os casamentos entre irmãos e primos levaram ao fim de linhagens da realeza. Doenças genéticas, esterilidade, deformidades físicas. Segura até o final, que esse vídeo está sensacional. Já deixe logo seu like para nos ajudar no crescimento do canal. Tutancâmon, o mais famoso faraó egípcio, rei Charles II da Espanha, o que eles teriam em comum? Hoje você vai saber como os casamentos incestuosos levaram à extinção de famílias de sangue nobre durante a história. Desde os tempos antes de Cristo, a consanguinidade em famílias reais era vista como uma forma de garantir a pureza genética. O casamento com um membro da mesma família assegurava que nenhum sangue comum poluísse as linhagens puras e aristocráticas. Ao mesmo tempo, os governantes não precisariam se preocupar em dividir o poder com membros de outros povos. Sua família reinaria durante muitos séculos. Mas a natureza não funciona bem assim. A consanguinidade não é nenhuma vantagem biológica e muito menos genética. Os defeitos congênitos causados pelos casamentos entre primos e irmãos eram comuns nas famílias reais da Rússia a Portugal e até mesmo no Antigo Egito. Um exemplo bastante claro seria o da Rainha Vitória da Inglaterra, que foi uma grande defensora das linhagens puras. A Rainha Vitória se casou com seu primo Albert, e os dois tiveram 9 filhos. A consanguinidade trouxe à tona o gene da hemofilia para seus 9 filhos, que passaram a doença para famílias reais em toda a Europa. Enquanto essas famílias acreditavam que os casamentos entre parentes mantivessem suas famílias reais mais fortes, a coisa funcionava diferente. O incesto trazia muitos casos de doenças recessivas, loucura, infertilidade e deformidades nas famílias reais, tudo causado pela consanguinidade. Dentre os vários exemplos, as situações de incesto, o mais conhecido é sem dúvida o da família dos Habsburgos. A dinastia dessa família governou entre os séculos 13 e 20 países importantes, como Espanha e Áustria. Essa família casou e recasou primos e irmãos durante 700 anos, e esse esquema garantiu que os Habsburgos entrassem para a história por outro motivo, uma doença que deformava os maxilares. Segundo uma nova pesquisa publicada nos Anais de Biologia Humana, os 7 séculos de consanguinidade fortaleceu os genes causadores de micrognatismo ou de prognatismo. Essa alteração genética faz com que a pessoa desenvolva a mandíbula inferior, extremamente avantajada, trazendo o lábio inferior para frente. Além disso, é comum que o nariz seja proeminente. O caso mais evidente seria do rei Carlos II da Espanha, que governou no século XVIII. O rei Carlos era filho de Felipe IV, com sua sobrinha Mariana da Áustria, um tipo de união muito perigosa em termos de consanguinidade. Além disso, outros membros da casa Habsburgo poderiam apresentar outra condição oposta, conhecida como micrognatismo mandibular. Um exemplo seria a rainha Margarida da Áustria, que governou no início do século XV. Ela tinha o queixo muito curto, uma característica do micrognatismo. Curiosamente, foi essa busca pela pureza genética e poder que levou à queda e extinção dos Habsburgos. Sem conhecimento nenhum de genética, o povo e os nobres da Espanha atribuíam a péssima condição mental e física do rei à influência de bruxas e demônios. Os súditos espanhóis apelidaram o rei Carlos de um enfeitiçado. Afinal, ele foi uma criança doente
e com um fenótipo bem estranho, desde o nascimento. Dizem que ele era tão feio que sua primeira esposa tinha medo de estar sozinha com o marido. Embora tenha se casado 2 vezes, o rei nunca teve filhos. Especialistas pensam que o rei era estéril, um problema bastante comum em casos de casamentos consanguíneos. Assim, o rei Carlos da Espanha foi o último governante da família Habsburgo, pois sua morte extinguiu sua linhagem, uma vez que não deixou herdeiros legítimos. Além da família Habsburgo, muitas outras linhagens reais tiveram seus prejuízos genéticos. Voltando bem mais no tempo, outro caso bastante evidente foi do faraó egípcio Tutancâmon, que sofria de várias deformidades resultantes de relacionamentos consanguíneos. Tutancâmon sofria de deficiências físicas e intelectuais, causadas por relacionamentos incestuosos em sua família. Seus pais eram irmãos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Dizem que Tutancâmon mal conseguia andar. Por causa da necrose em seu pé esquerdo, ele usou bengala por quase toda a vida. Os arqueólogos encontraram mais em torno de 130 bengalas em sua tumba. A genética molecular e a tomografia computadorizada da múmia do faraó revelaram que ele tinha ossos fracos e um sistema imunológico frágil. O faraó também sofria de má formação congênita. Ele tinha fenda palatina e coluna vertebral curvada. Provavelmente estava enfraquecido por inflamação e problemas com o sistema imunológico. Ele então teria morrido por efeitos combinados da malária, por complicações de uma fratura na perna e imunidade comprometida, na terna idade de 18 anos. Mas o que você acha disso? Será que as famílias foram extintas realmente por causa dos casamentos entre parentes do mesmo sangue? Nos presenteie com seu like e não deixe de se inscrever no canal. Sua participação é muito importante para nós. Até o próximo vídeo!